22 de março de 1982, era lançado aquele álbum que se tornaria um dos maiores da história do heavy metal, The Number of the Beast, do Iron Maiden. E é sobre esse álbum que nós vamos falar no programa de hoje, que começa agora. Seria até uma injustiça nós aqui do Geek Story não falarmos desse álbum do Iron Maiden, que comemora hoje os seus 35 anos. É bom sempre lembrar que o Iron, não resta dúvidas, é uma das grandes bandas do heavy metal mundial, né? Uma das maiores da história, que revoluciona inclusive algumas ideias que se tinha pensando nessa ideia do metal. O Iron, ele é uma das primeiras bandas inglesas que fazem parte de um movimento que fica conhecido mundialmente como New Wave of British Heavy Metal. E nessa nova onda do heavy metal, o Iron, com The Number of the Beast, cria aí um divisor de águas dos seus dois antigos trabalhos, Iron Maiden e Killers. É importante salientar que nesse álbum nós temos aí a saída do Paul Di'Anno, que era o então vocalista, e a entrada do Bruce Dickinson, que faz toda a diferença para uma perspectiva do que a banda vai virar a partir de The Number of the Beast. Também o Clive Burr está no seu último álbum com a banda, e ele arrebenta na bateria. É óbvio que ele sai, vem o Nico e o nível continua altíssimo, mas The Number of the Beast foi produzido num estúdio e os caras assim literalmente quebraram tudo. The Number of the Beast ganha vários prêmios, discos de ouros e platinas em vários locais do mundo e se torna aí praticamente, a música principalmente, se torna quase que um hino do heavy metal e quase que um hino do próprio Iron Maiden. É interessante pensar na repercussão mundial, porque nós tínhamos nos Estados Unidos nos anos 80 uma onda conservadora, tradicional, cristã, que quando recebem esse álbum, os caras batem demais nos caras do Maiden, acusando a banda de ser um grupo de satanistas. Aliás, nos anos 80 era muito comum que qualquer banda de rock fosse acusada de ser satanista. Então essa controvérsia acaba gerando, obviamente, pelo teor da natureza da letra da música, por usar trechos do Apocalipse, pela arte da capa. Então o Iron acaba tomando umas porradas nos Estados Unidos, mas o Iron, como se bem sabe, não é uma banda satanista, e os caras acabaram aproveitando toda essa onda contrária para fazer o nome com um dos grandes álbuns da história. E nós vamos falar um pouco sobre algumas músicas que fazem parte desse álbum. Só uma coisa que vale a pena comentar. Normalmente nós temos nos álbuns que nós compramos algumas músicas que a gente não gosta. Então você pega um álbum com 8, 10 músicas, tem uma ou duas músicas que você acaba passando batido, que você não curte e beleza. The Number of the Beast é um dos poucos álbuns, talvez, que você ouvir do começo ao fim, sem enjoar, sem parar, sem pular, acaba você bota de novo, porque o álbum é sensacional. A forma como as melodias são compostas, os caras detonando os riffs, a intensidade, a própria interpretação do Bruce Dickinson com as músicas, a intensidade com que cada membro se doa para compor esse álbum, ela é impressionante e você acompanha isso praticamente em todas as músicas. Nós não vamos falar de todas as músicas, nós vamos falar de 4 músicas. O Invaders não é uma que eu vou acabar falando mais, mas ela é uma música importante, ela é a música que abre o álbum. O Invaders tem toda uma pegada histórica que fala sobre as invasões dos Vikings. Aliás, quem está assistindo a série Vikings, fica aí a dica, ouça a música Invaders desse álbum, porque ela retrata um período histórico mais ou menos ali próximo daquilo que a série vem retratando. Por que eu estou falando do Invaders? Porque o Invaders é a única faixa que destoa do restante do álbum. A pegada dela não segue aquela intensidade absurda que as outras músicas têm. Ela lembra um pouco dos dois primeiros álbuns do Maiden. O Invaders ele é considerada como uma música de abertura do álbum porque seria uma espécie de transição. Então o Invaders é a primeira faixa que faz a transição daquilo que o Maiden era para aquele estilo que o Maiden vai passar a adotar a partir de The Number of the Beast. Agora as músicas que vale a pena a gente comentar, estaria ali talvez a primeira delas, seguindo uma sequência depois do Invaders, Children of the Damned.
Essa música ela é interessante porque o Steve Harris acaba compondo ela depois de assistir dois filmes, Village of the Damned e Children of the Damned. Esses dois filmes eles contam a história de 6 crianças que não têm pais e elas são dotadas de poderes mentais especiais. Aparentemente elas são crianças normais, humanas, mas ao longo da história dos filmes ali, elas acabam sendo investigadas acho que é pela ONU, acabam sendo investigadas pela própria polícia americana, o FBI, e os caras tentam usar essas crianças aí pro bem dos Estados Unidos. Então a música ela surge daí, e a letra dela fala sobre o último desses filhos amaldiçoados que deveriam salvar a humanidade a partir do extermínio da sua própria raça. Seria aí quase que um mutante, né? Quase que um X-Men tentando salvar a humanidade a partir do extermínio da sua raça. É uma música que você consegue fazer uma análise legal da letra, nessa ideia do diferente, mas é uma música que é muito bem composta pelo Steve Harris, e o Steve Harris quebra tudo na música, né? Ela é uma das primeiras músicas que entra numa pegada animal do Maiden, que ela começa num ritmo até intenso, mas ela vai aumentando gradativamente até chegar no ápice. Aliás, o Maiden ele costuma fazer isso nos seus grandes clássicos. Eles começam com uma pegada e essa música vai crescendo ao longo dos minutos que ela vai passando. Os caras vão aumentando os riffs, eles vão aumentando essa intensidade e ela chega num nível que estoura tudo, e algumas delas depois elas já caem em serra. Ou seja, eles conduzem a música de uma forma brilhante. Chegamos na quinta música do álbum, que é o próprio The Number of the Beast. Nós já falamos que essa música ela acaba criando, né, um problema, principalmente nos Estados Unidos, mas ela é fruto de um poema que o Steve Harris acabou assistindo e lendo. Ele assistiu o filme Damien e ele leu um poema chamado Ten O'Shanter, do Robert Burns, né, um poeta escocês, e a partir da fusão desses dois, ele cria a letra de The Number of the Beast. A introdução da música, você tem ali uma pegada mais tranquila, enquanto você tem ali uma voz meio sombria que lê duas passagens bíblicas, Apocalipse 12:12 e Apocalipse 13:18. O interessante dessa música é que ela começa num ritmo bem devagar, lento, e ela vai, à medida que ela vai caminhando, ela vai partindo para uma explosão sonora. Cara, quando eles começam a intensificar essa pegada de The Number of the Beast, vem uma série de riffs absurdos de baixo. Tem uma série de riffs, né, de baixo, a bateria do Clive Burr arrebenta, você tem solos mirabolantes de guitarra, o Bruce Dickinson canta magistralmente. É uma das músicas assim que não tinha como não virar um dos maiores hinos da história do heavy metal. É um dos maiores clássicos da banda e um dos maiores clássicos da história do heavy metal. The Number of the Beast. E aí você sai de The Number of the Beast e você entra simplesmente em Run to the Hills, que é também um dos maiores clássicos da banda. The Number of the Beast e Run to the Hills, o Maiden canta praticamente em todos os seus shows. A galera pira, vai à loucura. Run to the Hills, cara, a bateria do Clive Burr é algo assim impressionante o que esse cara faz. Ele faz miséria na bateria ao longo da música inteira. Run to the Hills é uma música que também tem um cunho histórico. Aliás, é uma das marcas do Iron Maiden trabalhar com letras com contextos históricos. Tem o Invaders na abertura do álbum e tem o Run to the Hills, que fala sobre o massacre dos nativos americanos na chamada Conquista do Oeste. Então os Estados Unidos eles começam a marchar para o oeste para estabelecer, para sair só da região das 13 colônias, eles querem ampliar a dominação americana e eles são pautados no chamado Destino Manifesto. O Destino Manifesto, se eu não me engano, é uma ideia que surge em 1848 que diz que os americanos são donos de toda aquela terra, a base bíblica, né? Onde eles colocarem o pé, ali será deles, ali será conquistado por eles, e eles são merecedores de toda aquela terra.
Então, com base nisso, os americanos saem para a conquista do Oeste e promovem um dos maiores massacres indígenas na história mundial. Praticamente eles quase exterminam toda a população indígena dos Estados Unidos, sobrando muitos poucos índios. Isso é um problema sério para os Estados Unidos até os dias de hoje. Run to the Hills já foi um tema de um dos nossos programas aqui do Geek História. Te convido a procurar e assistir esse programa para entender um pouco melhor do contexto dessa música. A próxima música é Hallowed by Thy Name. Essa música, que também é outro clássico do Maiden, e leva a galera à loucura quando esses caras cantam, ela fala sobre a vida de um prisioneiro que está aguardando ser enforcado. É um cara que cometeu uma série de crimes e ele está no corredor da morte aguardando o seu destino final. Uma das coisas legais é porque no começo da música você ouve 20 badaladas de um sino que era o sinal da execução. Então os caras, antes de serem executados, tocavam o sino ali, davam 20 badalas no sino, esse cara era levado e então ele era enforcado. Então a música começa com esses sinos e ela vai contando a história desse prisioneiro. É como se ele, na sua cela, fizesse uma reflexão sobre o seu passado, passa por momentos aterrorizantes da sua vida em que o cara fica desesperado, ele fica angustiado porque ele olha para aquilo que ele fez, ele está percebendo que está perto da sua morte, então a letra cria momentos de angústia em quem está ouvindo, mas ao mesmo tempo, ao passar da letra, mostra o arrependimento daquele cara por tudo aquilo que ele fez e a esperança, né, de talvez alcançar a misericórdia em alguma outra vida. É uma música muito interessante porque ela tem uma curiosidade. Cara, Stephen King, o mito Stephen King, ele disse que essa música serviu de inspiração para ele escrever o livro que aqui no Brasil acaba se chamando A Espera de um Milagre. É um filme clássico com Tom Hanks. Então essa música, Hallowed by Thy Name, é uma música que acaba servindo de inspiração para o Stephen King escrever uma das suas grandes obras. E com isso o Geek História chega ao final. Cara, se você não ouviu, vai correndo ouvir The Number of the Beast. Classicaço que você vai ouvir mais de uma vez com certeza. Se você já ouviu, ouça de novo. O dia de hoje merece essa inspiração desses caras que são fenomenais no heavy metal mundial. O Geek História agradece mais uma vez aí a parceria com o Plano Crítico, que também, assim como foi no The Joshua Tree ali do YouTube, está fazendo um especial na página deles. O nosso vídeo vai estar por lá. Vá correndo no Plano Crítico, acesse o blog dos caras que são sensacionais. Você vai ter muito conteúdo de altíssima qualidade, pensando no universo nerd, rock, filmes, séries. Os caras são muito bons e vale a pena você conferir. O Geek História fica por aqui e na semana que vem tem mais. Muito obrigado, galera. Valeu, fui!